noite, meus irmãos. Hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre a afabilidade, a doçura e a paciência, que é o nosso vídeo de hoje da evangelioterapia, né? O nosso vídeo dessa noite, que faz parte do capítulo Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, essa parte, né? Esse capítulo nos convoca a fazer uma grave reflexão. Uma reflexão no sentido de que neste capítulo Jesus nos dá uma metodologia de bem viver na Terra e nos mostra o quanto que a gente pode aliviar nossas dificuldades e as nossas necessidades aprendendo com ele a desenvolver em nossas almas esse conjunto de qualidades. Que qualidades são essas, né? Essas qualidades juntas, elas formam uma virtude, que é a virtude da mansitude e a virtude da brandura. Então, meus irmãos, se no capítulo 17 é dito, sede perfeitos, no item que fala da virtude, nos esclarece que a virtude é um conjunto de qualidades. Certamente, um ser que é afável e doce, muito ele vai conseguir na conquista de bem conviver, não é? Com as outras pessoas. Então, todos nós gostamos de ser bem tratados, não é mesmo? Todos nós gostamos de atenção, de carinho, de compreensão, de tolerância, enfim, de todo um clima de amor e de fraternidade. Porém, no entanto, né, para que a gente possa ter tudo isso, é necessário que também nós estejamos dispostos a desenvolver estes sentimentos que queremos em relação a nós. Mas vamos pensar um pouquinho, por que será que a gente deseja tudo isso e, no entanto, se torna tão difícil para nós mantermos um estado de alma, de tolerância, de ternura, de afabilidade e de doçura, para resultar num clima de equilíbrio? Por que se torna tão difícil? Pensando em tudo isso, a gente conclui que a gente não valoriza esses aspectos. Eles ainda não fazem parte das nossas aspirações, porque a partir do momento em que tivermos como objetivo o desenvolvimento de uma vida interna rica, certamente a gente vai conseguir movimentar a nossa alma e as nossas emoções. Então, nesse sentido, a gente recebemos da espiritualidade amiga que nos acompanha nesse projeto reencarnatório, que estamos, os recursos necessários para que a gente possa desenvolver esses sentimentos que fazem parte do nosso eu profundo, mas que estão soterrados pelos condicionamentos do mundo e por emoções do cotidiano. Então, a gente deve cultivar esses sentimentos para facilitar a nossa convivência uns com os outros. Então, essa leitura de hoje também nos faz refletir o quanto a gente confunde esses sentimentos, porque não necessariamente para sermos afáveis precisamos estar com um sorriso nos lábios, né? Então, a gente foi criado para amar. Mas se for parar para pensar, é interessante como nós nos sentimos envergonhados de amar. A gente tem vergonha de ser educado, a gente tem vergonha de ser cortês. Achamos que vamos, por exemplo, na expressão vulgar, pagar mico se a gente for educado, se a gente for amável. E com isso a gente despreza as riquezas do nosso mundo interior e tirando de nós mesmos a alegria de ser plenamente feliz. Então, lembramos ainda que a passividade não é ser pacífico e nem ser omisso. Então, a gente tem que buscar pesquisar o que quer dizer pacificidade, para a gente não confundir. Por exemplo, a impulsividade e agitação com dinamismo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a virtude da paciência, que também entra nesse capítulo e tem muito relação com a afabilidade e a doçura. Então, Jesus nos disse: não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Que nós não nos preocupemos com o nosso futuro. Então, a gente tem que ver bem que o Cristo utilizou a palavra inquietação, que remete ao quê? Ao desespero, à obsessão, à preocupação descabida,
Então, a inquietação, ela é inimiga de quem? Ela é inimiga da paciência. Então, pela inquietação, a gente vive o passado e o futuro e não vive o presente, né, que nos é dado. Então, a inquietação é o sentimento que nasce da ignorância, mas ela encontra terreno fértil na falta de fé. Então, quando o homem conhece quem é e tem certeza de Deus como um ser supremo, justo e bom, quando ele reconhece sua vida como um mecanismo de evolução de si mesmo, quando reconhece as dificuldades como as provações necessárias que a gente precisa passar, né? Então, ele possui a fé robusta que automaticamente vai afastar essa inquietação. Então, é essa fé que vai nos dar a garantia do dia de amanhã. Não do ponto de vista meramente material, mas do provimento do necessário pela providência divina. Então, é essa fé que nos leva ao estado de certeza, que combate essa incredulidade, esse desespero, essa desesperança e a inquietação. Então, quando Jesus disse, a cada dia basta seu mal, ele nos recomendou que nos concentrássemos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza de que o futuro sempre será traçado por Deus. Então, o que seria suportar com paciência? Seria resignação, não é mesmo? Então, essas palavras são difíceis, né? Mas que adquirem com o Espiritismo um significado mais amplo. Então, são grande finalidade de muitas provas o exercício da paciência. Então, a partir desse momento, a paciência passa a ser um objetivo do espírito, que busca sua própria consciência, seu próprio progresso. Então, Jesus nos ensinou a paciência como forma de atingir os objetivos. A paciência é uma característica do espírito. Então, ela precisa ser vivida, saiba e entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé e a nossa empatia com o nosso Criador. Então, o objetivo do Espiritismo é trazer ao homem o conhecimento de si mesmo, perda de pessoas queridas como um convite para a paciência, que se for bem exercitada, ela poderá vir a representar encontros melhores e mais profundos no futuro com essas pessoas. Então ela vê que os desesperos da vida física, embora sejam dolorosos, eles se apagam na eternidade do espírito. Então tudo isso nos mostra ainda a grande necessidade do autoconhecimento, porque não basta a gente conhecer esse código divino se a gente não souber aplicar em nós, né, no nosso dia a dia, na relação com nós mesmos e também na relação com o outro. Então, que possamos ter forças para não sermos mal-humorados, nem impacientes, porque tudo isso certamente vai ser refletido em doenças físicas que nos vão trazer mais sofrimentos. Então, meus amigos, eu encerro assim o Evangelioterapia de Todos. Espero que vocês consigam aplicar tudo isso que eu disse, né, na vida de vocês. Então, uma boa noite, fiquem com Deus. Você sabe como bate o coração de Jesus? Eu sei. Tum, 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 lá, 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 ia. Tum, 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 lá, 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 ia. É preciso conhecer o amor, é preciso compreender, meu irmão. Só assim eu vou saber como bate o coração de Jesus, de Jesus. Toda vez que a tristeza chega, se acaso eu não puder caminhar, a canção que vou ouvir é o som do coração de Jesus, de Jesus.
Jesus. Não há dor que Ele não possa curar. Não há mal que vai para sempre existir. Eu só sei que posso ouvir a canção do coração de Jesus, de Jesus. Vamos juntos essa prece cantar. Nossas mãos a de Jesus encontrar. Já podemos escutar como bate o coração de Jesus, de Jesus. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 bate o coração de Jesus. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 bate o coração de Jesus. Tum, 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 bate o coração de Jesus. Tum, 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 bate o coração de Jesus.